Na hora que isso aconteceu, eu fiquei assim, uns 5 minutos na minha cadeira do cinema, assim. Aí eu virei pro meu namorado e falei: vamos embora, pelo amor de Deus, que eu não quero mais ver esse filme. Vamos embora. Oi gente, tudo bem com vocês? Vim falar hoje sobre o filme mais aguardado do momento, o filme mais comentado da internet. O vídeo de hoje é uma resenha sobre o filme Glass. Filme que é uma junção de Corpo Fechado, Unbreakable, Bruce Willis com o Samuel L. Jackson. A história do David Dunn, que é o único sobrevivente de um acidente fatal de trem. O trem descarrilha, ninguém sobrevive, só o David. E Fragmentado, que foi um sucesso uns anos atrás, do James McAvoy. Esse ator é simplesmente assim, fora do normal, das raias do normal. Que é a história do Kevin. O Kevin tem 23 personalidades vivendo dentro dele. E ele sequestra meninas para a Fera, que é uma das personalidades. Quando o Kevin se transforma em Fera, ele fica mais forte. Tem uma cena em Fragmentado que a polícia atira na Fera e nada acontece. Ele não morre. A bala não penetra ele. E aí chegamos em Glass. O que tem a ver, gente? O que tem a ver um com o outro? Pelo amor de Deus, pra que juntaram um filme lá de 2000 com um filme aqui de 2017? Pra quê? Eu te falo por quê. Em vídeo temos a espetacular participação de Sarah Paulson. E ela vai ser uma psiquiatra que vai tentar convencer o David Dunn, o Samuel L. Jackson e o Kevin de que, na verdade, eles não têm superpoderes, eles não são super-heróis ou super-vilões. Eles, na verdade, são pessoas normais, a qual a mente criou motivos e constatações para coisas perfeitamente explicáveis. E ela deixa até a gente na dúvida, tá bom? Mas no caso, eu ainda acredito que o David Dunn era uma pessoa mais mutante do que todos os outros. O Samuel L. Jackson, o grande poder dele, né, seria a mente brilhante que ele tem. Então, no filme Unbreakable, eu tive a sensação de que sim, o David Dunn é um sobre-humano. Ele é algum tipo de mutante. E não é a mesma noção que eu tive do Kevin. O Kevin, eu acredito que seja uma coisa da cabeça dele mesmo, que criou esse universo em que existe a Fera, e a Fera tava ali para, no caso, matar as pessoas, mas proteger o Kevin. E no primeiro filme, no Unbreakable, o David, ele conhece o Elijah, que é o Samuel L. Jackson. O Elijah, ele tem osteogênese imperfeita. Isso quer dizer que os ossos dele se quebram muito facilmente. Ele tem ossos de vidro. Como o nome aí vai dar a dica. E o Elijah sofreu muitas fraturas ao longo da vida. Ele passava muito tempo em camas de hospital e ele lia muito, principalmente comic books, as histórias em quadrinhos. E ele fala isso no filme, que ele acredita que histórias em quadrinhos são como livros de história que alguém escreveu porque viu ou sentiu alguma coisa. É uma versão de um fato histórico, algo que aconteceu de forma mais realista e que foi exagerado no comic book. A gente imagina que comic books são histórias de ficção, mas a gente nunca pensa no extraordinário dentro do ser humano. O que um ser humano é capaz mesmo de fazer, e é isso que os dois filmes vão mostrar pra gente. Os três, na verdade. Mas os dois filmes têm isso em comum. No filme Unbreakable, o Elijah, na verdade, ele quer ser o arquivilão. Por que ele não é o vilão?
O arquivilão geralmente é o amigo do herói e ele é o extremo oposto do herói. Então, enquanto o David Dunn é unbreakable, ele não fica doente, não reage a vírus da mesma forma que o Elijah, seus ossos não se quebram facilmente, né? Ele não se machuca, não se arranha facilmente. Ao mesmo tempo, o Elijah, ele tem a osteogênese perfeita, então os ossos dele se quebram muito facilmente e eles então são extremo opostos. Uma coisa muito legal, que eu não sei nem se eles estavam pensando nisso quando eles fizeram Fragmentado, é que o Kevin, ele não é explicado. A gente só sabe que a mãe dele era abusiva e que o pai dele tinha ido embora. E que por isso ele usou as personalidades para poder fugir da violência que ele viveu, dos traumas. Só que com isso ele acabou gerando mais violência. A Fera é criada para proteger o Kevin, né? A princípio. Mas o Kevin fragmentado, eu não pensei hora nenhuma que ele pudesse ser um super-humano. Eu pensei que, na verdade, a mente dele era tão poderosa, poderia criar uma realidade em que ele não fosse atingido por uma bala enquanto em personalidade de Fera. Foi isso que eu sempre pensei. Agora, quando eu assisti Unbreakable, eu não tive a mesma noção. Até tem uma cena que o David Dunn, ele levanta pesos e ele levanta 160 quilos. Se você pensar assim, tá. Pra uma pessoa que não quebra ossos, não se machuca, 160. Então, tipo assim, ele é um sobre-humano, né? Só que ele tem um instinto, uma sensação, quando ele toca na pessoa, se ela fez alguma coisa de ruim, se ela está fazendo alguma coisa de ruim. Inclusive é assim que ele salva a família no final. E o grande propósito do Elijah com este segundo filme é provar uma coisa que ele não tinha provado lá no primeiro filme, Unbreakable, que existe uma força super-humana, sim. Mr. Glass, porque, né, por causa dos ossos dele. E as crianças, ele fala no filme, as crianças me chamavam de Mr. Glass. E esse é o nome que ele quer ser dado no Unbreakable. No final do filme, ele quer ser o arquivilão e ele fala que ele é o Mr. Glass. Meu nome é Mr. Glass. Qual é o elo desta história? O elo dessa história é justamente o Elijah. Ele cria o super-herói David Dunn. Ele cria o arquivilão, que é ele próprio, e ele cria o vilão, que é a Fera. Assistam esse filme é muito bom, assistam todos os 3. É o meu conselho de hoje, para o final de semana, para todo dia. Assistam esse filme, muito bom. Talvez seja o melhor filme do ano, vamos aguardar, ainda temos... Não sei se os Vingadores vão bater esse filme, nunca bate, então. Esquece Vingadores. Mas falando de filmes no universo de super-heróis, no universo de comic books, talvez o X-Men pra mim, porque eu não consigo, sou muito fã. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui comigo ou lá no Instagram. Eu tô sempre respondendo vocês lá. Vou deixar aqui embaixo o @. Não se esquece de se inscrever neste canal pra não perder nenhuma resenha, nada. E um beijo!